Meu Deus, queremos viver para adorar, viver para bendizer. Lá canta, lá barrada, harias. Já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Rabarrada canta, lava, suda, harias. Meu Deus, queremos viver para a tua glória, viver para o teu louvor. Senhor amado, em nome de Jesus, enche, Senhor, a tua igreja da tua presença e do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, o Senhor nos leva nesta noite em 2 Crônicas, capítulo 15. Segundo livro das Crônicas dos Reis de Israel, capítulo 15. Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor, Pai amado, queremos estar na direção do Senhor. Louvado seja Deus. Você canta lá, de conta, rita harias. Ne canta lá, de conta, rita harias. Se viver de segundo a carne morrereis, mas se pelo Espírito mortificares as obras do corpo vivereis. Senhor amado, não queremos viver na carne, mas no Espírito. Queremos ser cheios de Ti, meu Deus. Queremos mais unção, mais autoridade espiritual, mais do Teu fluir. Meu Deus, enche a igreja de unção, enche a igreja com a Tua presença, enche a igreja com a Tua glória. Senhor amado, que cada um tenha experiência contigo. Concede experiência a cada um, meu Deus, aqui nesta igreja, experiência com o Senhor, para que isso, meu Deus, acenda a chama. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. 2 Crônicas 15. Aleluias. Primeiro rei de Israel foi o rei Saul, depois o rei Davi, depois o rei Salomão, rei Roboão, rei Abias e rei Asa. Estamos aqui na época do rei Asa, 800, 900 anos antes do Senhor Jesus. 2 Crônicas 15. Então veio o Espírito de Deus sobre Azarias, filho de Oded. Esse aqui é um dos profetas pouquíssimo falados nas Escrituras Sagradas, Azarias, mas muito usado por Deus em sua época, um instrumento de Deus específico para uma ação. Ele é pouco falado, mas por intermédio dele, toda uma nação foi bem direcionada pelo Senhor. Veio o Espírito de Deus sobre ele. No Novo Testamento não é mais próprio dizer isso, porque Jesus disse, Lucas 17, o reino de Deus está dentro de vós. 1 Coríntios 3,16, vós sois o templo de Deus, o templo do Espírito Santo. Agora, essa expressão, veio o Espírito de Deus, significa uma operação nova, uma operação especial, mais abrangente, mais direcionada do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor estava me fazendo ler essa semana Mateus capítulo 3, João Batista. João Batista, aquele que Jesus disse em Mateus 11 que foi o maior dentre os nascidos de mulher, um grande homem de Deus. Só que João Batista, ele mesmo falou em Mateus 3 para Jesus: eu careço de ser batizado por ti, e tu vens a mim. Quer dizer, João Batista sentia a necessidade do batismo no Espírito Santo, sendo o maior dos da velha dispensação. Irmãos, quer dizer, nós temos necessidade vital da plenitude do Espírito Santo de Deus em nós. Fala para o irmão do lado, você precisa do Espírito Santo. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Que venha o Espírito Santo do Senhor sobre a tua vida. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom Espírito por terreno plano. Irmãos, o Senhor quer nos guiar. Salmo 32, 9. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. O Senhor quer nos guiar, mas para isso nós precisamos nos deixar guiar. Fala para o irmão do lado, não pode ser rebelde.
Glória a Deus, irmãos. Os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Diz o Salmo 37. E Jesus depois trouxe isso para as bem-aventuranças em Mateus capítulo 5. Glória a Deus, irmãos. Deixar-se guiar. Irmãos, tem que andar numa comunhão mais sensível, mais profunda, mais próxima do Senhor. Irmãos, muitas coisas, muitos prejuízos nós temos por andarmos por nós mesmos, por não buscarmos ao Senhor. Continuando o texto. Azarias, filho de Oded, saiu ao encontro do rei Asa. Ele disse: ouvi-me, Asa, e todo o Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, porém se o deixardes, vos deixará. Glória a Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, este versículo ainda continua a se aplicar para as nossas vidas. Jesus disse em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas irmãos, é o tipo de versículo que só tem um cumprimento óbvio, lógico, se a pessoa buscar. Tiago 4, chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós. Quer dizer, tem que se aproximar de Deus, tem que buscar ao Senhor. Fala para o irmão do lado, tem que buscar ao Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, estamos chegando no final do ano e o Senhor já tem falado comigo que o que nós precisamos buscar para o próximo ano é mais frutos. Fala para o irmão do lado, mais frutos. Mais frutos. Irmãos, o tempo se abrevia, o tempo se aproxima, não podemos chegar diante de Deus de mãos vazias. Aliás, antes de começar o culto, um irmão veio me dizer onde que estava escrito isso. É um versículo de Levítico. Não podemos chegar ao Senhor de mãos vazias. No Salmo 126 diz: o que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus feixes. Feixes é a pessoa que colheu os grãos da plantação e voltou com aqueles feixes que se fazem. Diga glória a Jesus. Fala para o irmão do lado, você precisa dar mais frutos. Mais frutos. Irmãos, e para dar mais frutos, João 15,7, se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Nós temos que estar nele, temos que estar na videira, temos que estar ligados no Senhor, temos que estar mais próximos de Deus, tem que buscar mais. Irmãos, quanto tempo você tem gasto da tua vida em oração? Quanto tempo? Pergunta para o irmão do lado assim, quanto tempo? E não reclame então depois de miséria espiritual. Irmãos, é necessário investir. E queres melhor coisa para investir do que na oração, na busca, na leitura da palavra, na consagração? Diga glória a Jesus. Irmãos, Daniel, ministro do reino de Babilônia, ele tinha tempo para buscar ao Senhor 3 vezes por dia, mas não era assim rapidinho, irmãos, era buscar ao Senhor. Diga glória a Deus. O Senhor está convosco enquanto vós estáis com Ele, se o buscardes, o achareis. Fala para o irmão do lado, se você buscar, você vai achar. Se você buscar, você vai achar. Irmãos, então tem que pedir, tem que bater, tem que se derramar na presença do Senhor. Diga glória a Jesus. Tem que receber o Espírito Santo, tem que vencer os bloqueios, tem que vencer as barreiras, tem que vencer a incredulidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, tem que buscar na palavra de Deus, tem que crescer no conhecimento da palavra, mas irmãos, não conhecimento racional. Irmãos, muitas vezes o Senhor fala isso comigo, melhor do que ficar gastando tempo na leitura de um livro para compreender melhor a palavra de Deus, creio que seria mais bem empreendido este tempo se gastasse na oração. Irmãos, quando ficamos tempo na oração, diga glória a Jesus. Irmãos, nós tivemos vigília sexta-feira, e foi assim, a vigília foi marcada para as 21 horas, mas a maior parte do povo se enganou e chegou às 22.
Diga glória a Jesus. E o pregador chegou às 22h45. Irmão, você sabe o que aconteceu? Nós começamos a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, a orar, e a glória do Senhor se derramou. Diga glória a Jesus. Sabe por quê, irmãos? É necessário tempo na presença do Senhor, tempo, e tem que ir orando, e tem que ir se derramando, e vai orando pelos outros, e vai intercedendo, vai clamando pela igreja, vai clamando, irmãos, é como se essa oração assim, é como se fosse calando a carne, é como se fosse sufocando tudo que é de nós, irmãos, e de repente nós somos cheios de Deus. A pergunta que Jesus fez a Pedro é sério: nenhuma hora pudestes velar comigo? Irmãos, por que você acha que Jesus passava a noite em oração a Deus? 1 João 2,6, aquele que diz que está nele, deve andar como ele andou. Diga glória a Jesus. Se o buscardes, o achareis. Irmãos, nós precisamos buscar ao Senhor. Nós precisamos mais de Deus. Porém, se o deixardes, vos deixará. Irmãos, essa segunda parte do versículo se aplica a nós, Igreja de Jesus Cristo, no Novo Testamento? Se aplica sim. Irmãos, quantas vezes o Senhor já nos deixou? Nos deixou como? Você parou de orar, parou de ler a palavra, continua vindo à igreja, mas vem, fica assim meio distraído, fica olhando para as coisas, fica meio falando mal dos outros, etc. Isso não é buscar a Deus não, viu? Fala isso para um lado, isso não é buscar a Deus. Fica meio distraído na hora que eles estão cantando, assim, tá meio assim olhando para o teto. Isso não é buscar a Deus coisíssima nenhuma. Diga glória a Jesus. Faz isso, Deus te deixa, o Senhor não te dirige mais, você se confunde com os teus planejamentos, você faz as coisas da tua cabeça, dá tudo errado, daí depois você vem para o culto, daí você fica chorando, né? Antes, ao invés de buscar, estava distraído, depois fica chorando. Faz assim, misericórdia. Para não ficar chorando, meu filho, busque. Fala assim, busque. O Senhor nos deixa assim, nos deixa andar pelos nossos próprios caminhos. Tiago capítulo 4, a vós que dizeis, nós vamos para tal cidade, passaremos lá um ano, contrataremos e ganharemos, vós não sabeis o que aconteceu no dia de amanhã, que é a vossa vida, é um vapor que por um pouco sobe e depois desvanece, em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, faremos isto ou aquilo, mas vós vos gloriais nas vossas presunções, e toda a glória tal como esta é maligna. Falam assim, misericórdia, mas aquele que sabe fazer o bem e não o faz, peca. Quer dizer, ao invés de ficar com esses planejamentos, busque ao Senhor, se derrame na presença do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, é tempo de buscar. Fala para nós assim, é tempo de buscar. É tempo de buscar, é tempo de buscar ao Senhor. Irmãos, esta busca não vai nos deixar malucos, não, de jeito nenhum. Quando nós buscamos ao Senhor, é que nós temos sabedoria tal qual nunca teríamos por nós mesmos. Diga glória a Jesus. O Senhor abre a nossa visão, o Senhor nos dá discernimento. Porém, se o deixardes, vos deixará. Jeremias 2, o meu povo fez duas maldades, deixaram a mim o manancial das águas vivas e cavaram para si cisternas rotas, cisternas que não retêm águas. Meu amado, o que significa cisterna rota? Significa você fazer coisas que elas não te enchem espiritualmente. Isso vai te dar sequidão. Diga glória a Jesus. Você precisa se encher do Senhor, se encher. Irmãos, quando nós estamos cheios do Senhor, nós temos disposição para tudo. Quando nós cavamos cisternas rotas, investindo naquilo que não é específico de Deus para nós, nós secamos e não temos disposição para nada. Diga glória a Jesus. Então, meu amado, você tem que buscar as coisas que te encham do Espírito Santo. Israel esteve por muitos dias sem o verdadeiro Deus, sem sacerdote que o ensinasse e sem lei. Mas quando na sua angústia se convertiam ao Senhor, Deus de Israel, e o buscavam, o achavam. Irmãos, isso aqui foi tão verdadeiro na história de Israel. Teve o período dos juízes, em que o povo se desviou. No começo do reinado de Saul, o povo até que ficou um pouco melhor espiritualmente, ainda sob a influência de Samuel. Mas Samuel morreu, Saul se desviou.
Demorou muito tempo até que Davi viesse ao trono, demorou muito tempo até para que as coisas se estabelecessem em Israel. Daí veio o Salomão, um período em que houve assim muita prosperidade material. Salomão buscou o Senhor no começo, mas ele deixou com que a sua infinitude de esposas o desviasse de Deus, e ele começou a buscar as coisas como as demais nações, e se desviou. Depois veio Roboão, e diz a palavra que por só 3 anos buscaram o Senhor, já se desviaram. Daí Deus mandou o rei que os oprimisse, e Deus disse para que vejam a diferença da servidão dos reinos do mundo e da minha servidão. E eles ficaram tributários a este rei estrangeiro. Depois veio Abias, um homem que fez o que era mal aos olhos do Senhor, e depois que veio o rei Asa. Então o povo de Israel sempre se desviando de Deus. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, sempre nós estamos nos desviando. Olha o que diz ali, irmãos, o versículo 4: quando na sua angústia se convertiam. Irmãos, o Senhor falou comigo esses dias atrás expressamente, é hora de se converter à vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Se converter para fazer a vontade do Senhor, porque o Senhor diz que aqui neste lugar tem muitas pessoas que são convertidas, mas fazem o que elas gostam, não querem fazer o que Deus quer que seja feito. Enquanto você fica com as suas preferências, Deus não pode operar. Irmãos, no estudo de quinta-feira, o Senhor falou tanto conosco. Estamos naquele episódio da história de José, em que os irmãos foram buscar trigo no Egito. José conheceu seus irmãos, os irmãos de José ainda não o reconheceram, e José ficou com Simeão refém. Os 10 outros irmãos voltaram para a terra de Canaã para contar a Jacó sobre tudo aquilo, e José fez a imposição que só venderia mais trigo se Benjamim viesse junto, que era o filho mais novo, irmão de José, irmão por parte de pai e de mãe. Irmãos, e daí os 10 outros irmãos de José chegaram e falaram para Jacó, o dono da terra do Egito: só libera a venda de alimento se for permitido que Benjamim vá junto. Irmãos, e Jacó relutou e não entregou de jeito nenhum. Só que nós vamos chegar ainda na parte da história que a fome o apertou, o desesperou, até que ele liberou Benjamim. Irmãos, o centro da história é o seguinte: Benjamim era o preferido. Enquanto Jacó não entregasse o preferido, Deus não iria abençoar. Enquanto você fica retendo as tuas preferências, Deus não vai cumprir o seu propósito em tua vida. Enquanto você fica apegado no que você gosta e no que você quer, nós fomos chamados para fazer o que Deus quer. Não a salva de palmas a Jesus. O problema de Jacó era apegado. José era o preferido, era o José. Deus arrancou José. Daí depois o preferido era Benjamim. Enquanto ele ficou apegado àquilo, apegado ferrenhamente, irmãos, era só fome. E o plano de Deus paralisou. Irmãos, sabe-se lá quanto tempo? Sabe-se lá quanto que durou aquele alimento que eles levaram? E ficou tudo parado, e ficou lá, eles em desespero, podiam orar, podiam fazer o que quisesse. Irmãos, Jacó era homem de Deus, ele podia orar, podia pedir, etc., mas não vinha nada, porque enquanto não entregasse, Deus não ia abençoar. O que você precisa entregar? Pergunta para um lado: o que você precisa entregar no altar do Senhor? Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando conosco. Vamos iniciar um novo ano. É tempo de fazer a vontade de Deus. Fala isso para um lado: é tempo de fazer a vontade de Deus. É tempo de você colocar tudo o que você faz na presença do Senhor e perguntar um por um: Senhor, continua a fazer isso ou não? Continua a fazer isso ou não? Continua a fazer isso ou não? Pergunte, fala para um lado, consulte ao Senhor. Diga glória a Jesus. É tempo de buscar a Deus, é tempo de saber o que Deus quer, é tempo de empreender as forças. Diga glória a Jesus. Tempo de empreender as forças no que o Senhor tem revelado para nós.
quando na sua angústia se convertiam ao Senhor seu Deus. Fala para o irmão do lado, converta-se. Naqueles tempos não havia paz nem para o que saía nem para o que entrava, mas muitas perturbações sobre todos os habitantes daquelas terras. Irmãos, quando não buscamos ao Senhor, nós ficamos com muitas perturbações. Irmãos, quando buscamos ao Senhor, o Senhor nos reveste da armadura de Deus, que diz lá em Efésios 6, 1 Tessalonicenses 5 também diz um pouquinho sobre isso, o capacete da salvação, toda a armadura de Deus. Quando não buscamos ao Senhor, nós ficamos desguarnecidos, nós ficamos vulneráveis aos dardos inflamados do maligno. O maligno lança suas setas e nos perturbam. Salva-se misericórdia. E nos perturbam e ficamos perturbados. Deus eterno, é tempo de buscar ao Senhor, é tempo de fazer a vontade do Senhor. Versículo 6, é gente contra gente, cidade contra cidade, se despedaçavam, porque Deus os conturbara com toda a angústia. Gente contra gente. Irmãos, quando não se busca, quando não se gasta tempo na presença do Senhor. Irmãos, e oração é combate. Romanos 15, Paulo dizendo: rogo-vos que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Irmãos, oração é combate, é luta. Diga glória a Jesus. Irmãos, tudo isso na presença de Deus, oração, louvor. Tem um livro, Decolando nas Asas do Louvor, que faz uma comparação entre louvor e um avião decolando. Mas tanto louvor quanto a oração é assim. Tem dia que não decola, tem dia que não sai do chão. Fazem misericórdia. Você faz força, não sai do chão. É combate. Tem que confessar alguma coisa. Começamos hoje o culto, o Senhor já falou que tinha que confessar. Diga glória a Jesus. Tinha que confessar, tinha gente que falou demais, tinha gente que falou que não devia. Fazer misericórdia. Tem que confessar. Então, irmãos, porque se o avião carrega 500 e tem 2.000, não vai sair do chão mesmo, né? Tem que jogar a carga fora. Diga glória a Deus. Então, irmãos, combate. Temos que lutar contra a nossa própria carne. Irmãos, nós fazemos as coisas e nós ficamos conversando entre nós, defendendo a nossa maneira de ser. Mas quando nós entramos em oração, a gente já sente que não adianta. O que nós falamos entre nós é tudo a nossa insegurança tentando nos afirmar. Com Deus não cola. Daí quando você entra diante do Senhor, com os outros você pode dizer assim: não fiz nada de errado. Mas quando você vai orar a Deus, você já vê que não sobe, não decola. Diga glória a Jesus. Tem que confessar, tem que se derramar. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando não tem busca, quando não tem oração, tem contenda. Gente contra gente, e cidade contra cidade, cheio de contenda. Fazem misericórdia. Irmãos, gente querendo fazer a vontade de Deus, querendo dar aula para a criança, querendo fazer isso, querendo fazer aquilo, querendo ficar na portaria, querendo ser diácono, querendo não sei o quê. Sem busca, fica tudo parecendo galinho de briga dentro da igreja, fica tudo se bicando. Fazem misericórdia. Quer saber de umas coisas de atrás que só pelo sangue? Sabe o que é isso? Gente querendo fazer a obra de Deus sem respaldo de oração, sem lastro. Crente sem lastro. Fazem misericórdia. Fala assim, viu? Quer fazer a obra de Deus, não vai a oração e jejum. Diga glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vieram me contar que, ou foi domingo passado, ou no outro domingo, que estranhamente as crianças estavam bem comportadas e a palavra do Senhor fluiu ali com as crianças. Por quê, irmãos? Porque a igreja está em vigília, porque a igreja está em oração. Não adianta dizer: é criança que está agitada, é criança que isso, é criança que aquilo, é que é muito quente. Ai, Jesus não vivia no deserto com 5.000 pessoas, um monte de crianças sem microfone? Diga glória a Deus. Mas não gritava,
não se exasperava, não fazia ouvir a sua voz na praça, diz Isaías 42. Diga glória a Jesus, porque, irmãos, a unção de Deus fazia com que todos se aquietassem. Não é salva de palmas a Jesus? Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Foi dar aula para a criança, as crianças estavam subindo no teto, falta unção, meu filho, você está muito fraquinho. Fala assim, viu? Está muito fraquinho, vai orar. Ai, pastor, ora quanto? 5 minutos? E adianta isso? Diga glória a Deus. Levanta às 3 da manhã e ora até às 5. Quero ver se essas crianças não ficam quietas. Diga glória a Jesus. Faça isso. Fala assim, faça isso. Irmãos, gente que quer fazer a obra de Deus sem oração, fica tudo brigando. Sabe, irmãos, a pessoa organiza, a pessoa faz, e não quer que nada saia do seu script. Alguma coisinha sai do script, a pessoa fica nervosa. Isso é carne. Fala assim, isso é carne. Você tem que saber o script de Deus. Diga glória a Jesus. Você gosta de ficar organizando. Irmãos, faz favor, deixa Deus. A obra do Espírito Santo é bem melhor. Diga glória a Jesus. Precisa buscar, precisa orar. Fala isso para um lado, precisa buscar. Deus de maravilha, Deus de glória, Deus de graça, Deus de poder. Diga glória a Jesus. Irmão, sabe que o Senhor já me falou algumas vezes aqui nessa igreja? As pessoas aqui estão mais dispostas a fazer do que a orar. Por isso que sai um monte de coisa da carne, um monte de confusão. Você quer orar? Está disposto? Pergunta para nós assim, está disposto? Não, você sabia que na obra de Deus tudo se faz com oração? Diga glória a Deus. Eu estive em uma outra igreja e uma pessoa, era a pessoa que cuidava da ordem do culto e a pessoa que colocava copos de água no púlpito para os pregadores missionários. E esta pessoa dizendo assim que até pelos copos de água que ela colocava em cima do púlpito, ela orava. Irmãos, na obra de Deus tudo é com oração, porque tudo isso aqui é espiritual. Se vocês não soubessem a perseguição dos demônios que existe sobre essa igreja, sobre nós, tudo é espiritual. Diga glória a Jesus. E se você não está espiritualmente bem, nada vai dar certo. Então, meu amado, você precisa buscar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor tem me ensinado a orar da seguinte forma: Senhor, derrama unção sobre a igreja. Diga glória a Jesus. Porque antes eu orava, Senhor, derrama unção sobre mim para trazer a tua mensagem à igreja. O Senhor me disse, não, derrama unção sobre a igreja. Quem está precisando de unção, meu filho, é você. Diga glória a Jesus. Fala assim, você está precisando de unção. Você está precisando de poder. Diga glória a Jesus. Porque se a igreja estiver cheia de unção, pouco importa quem vem aqui na frente, o Senhor vai falar com a igreja. Diga glória a Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Versículo 7: esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Fala para o outro lado assim, esforça-te. Diga glória a Deus. Esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. A pessoa que veio ministrar nesta vigília de sexta-feira foi usada em mensagem profética logo de início, e o Senhor dizendo assim, esta batalha não é vossa, esta batalha é minha. Que batalha é esta? A batalha da busca, do clamor, da oração, da consagração. Diga glória a Jesus. Esta é a batalha do Senhor. Abigail, 1 Samuel 25, falou para Davi, tu és aquele que luta as guerras de Deus.
Nós temos que lutar as lutas de Deus. Qual que é a luta de Deus para nossas vidas hoje? É se consagrar, buscar, orar, jejuar, ler a palavra. Esta é a luta que nós temos que enfrentar. Diga glória a Jesus. O Senhor quer te encher. Irmãos, Deus quer batizar no Espírito Santo. Deus quer fazer coisas grandes. Diga glória a Jesus. Irmãos, sobre esta igreja já existe um bloqueio espiritual, que as pessoas têm um bloqueio assim que trava, que é um bloqueio que se chama incredulidade, que trava, que a coisa não vai. Então, já é tudo com esforço. Se não esforçar, não vai nada. Diga glória a Jesus. Então fala para nós assim: esforça-te. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Deus quer derramar de seu poder. Irmão, Jesus está aqui. Ouvindo, pois, Asa essas palavras e a profecia do profeta filho de Oded, esforçou-se. Irmãos, Asa ouviu. O profeta falou, o rei ouviu e fez de acordo com o que Deus estava falando. Irmãos, já temos ouvido muitas palavras de Deus, o que falta é colocá-las em prática. Fala para o irmão do lado, você precisa começar logo. Glória a Jesus, precisa começar a colocar em prática o que o Senhor tem falado. Esforçou-se, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, como também das cidades que tomaram nas montanhas de Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. Em todo o Velho Testamento, sempre que tinha um avivamento espiritual, uma operação de Deus que usava um profeta, as pessoas ouviam, a primeira coisa que tinha que fazer era tirar as abominações. A terra estava cheia de ídolos, de idolatrias, de abominações, de coisas das nações em volta de Israel, porque só o povo se afastar da busca espiritual de Deus que o povo começa a imitar as coisas do mundo. Diga glória a Jesus. É só deixar do alvo que a pessoa já começa a devagar, imitando alguém, porque Eclesiastes diz, não tem nada de novo nessa terra. Diga glória a Jesus. A pessoa já começa a imitar alguém, já começa a fazer as coisas conforme o mundo faz. Irmãos, Deus nos chamou para uma obra espiritual. Deus nos chamou para uma obra de poder. Fala para o irmão do lado, obra de poder. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. Obra de poder, você anunciar o Evangelho para alguém e Deus fazer com que esta pessoa ouça. Deus abrir o coração desta pessoa para que ela ouça, como diz em Atos 16 que Paulo falava, e Deus abriu o coração de Lídia para que ouvisse o que os apóstolos falavam. Ela e toda a sua família se converteram. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, é tempo de maior busca. Daí o rei Asa ouviu, tirou as abominações, renovou o altar do Senhor. Também, irmãos, sempre que Israel se voltava para Deus, tinha que renovar o altar. Isso era físico. Tinha dentro do templo, tinha os altares que com o passar do tempo, podia ser de ouro, podia ser de bronze, podia ser do que fosse, aquilo ia estragando, porque aquilo eram queimadas coisas lá dentro, então ia se deteriorando com o tempo. Então fala comigo, o crente precisa de renovação. Renovação espiritual. Fala para um lado, renovação espiritual. Diga glória a Jesus. Ainda que o homem exterior se corrompa, o interior contudo renova-se de dia em dia. 2 Coríntios capítulo 4. Diga glória a Jesus. Irmãos, aqui nesta igreja já é sintomático. Já aconteceu outras vezes. Está acontecendo de novo. Ouça. Sempre que alguém é levantado para algum trabalho, diáconos, diaconisas, professores de criança, sempre que alguém é levantado para algum trabalho, é começar nisso, cai uma guerra sobre a família da pessoa. Guerra dentro de casa. Por quê? Quer fazer a obra de Deus, meu filho? Você acha que é brincadeira? Oração e jejum. Você acha que eu estou aqui na frente de bonito? Você acha que eu estou em pé até hoje? Por quê? Porque Deus gosta dos meus olhos verdes? Fazem misericórdia.
Fala assim, oração e jejum. Diga glória a Jesus. Irmãos, sempre que alguém levantar alguma coisa, mas vem assim uma tormenta para desestabilizar para valer. Deus está falando com você hoje. Fala assim, Deus está falando com você. Oração e jejum, meu amado, se comprometer com Deus é arranjar guerra com o inferno. Diga glória a Jesus. Tem que se preparar, tem que renovar o altar do Senhor, tem que se renovar em busca. Diga glória a Jesus. Irmãos, e também é sintomático, já aconteceu em outras épocas nessa igreja com outras pessoas. Vem a luta na família, o que a pessoa fala? Vem para o pastor, ai pastor, acho que eu vou desistir, acho que eu vou abandonar. Faça o favor, fala para você, faça o favor. Uns crentes de meia pataca, diga glória a Jesus. Vai se consagrar, vai entrar. Escuta, quer dizer que o leão ruge para você, você sai correndo? Diga glória a Deus. O Sansão pegou o leão e rasgou com as mãos. E olha lá que não era grande coisa o Sansão também. Diga glória a Jesus, você tem que ser melhor que ele. Diga glória a Deus. Fala para o lado assim, resistir ao diabo, ele fugirá de vós. Glória a Deus. Anda bramando como leão em derredor, buscando a quem tragar. Resista em nome de Jesus, o Senhor vai te dar vitória. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Senhor está falando aqui nessa noite. Diga glória a Deus. Você abriu as portas da tua casa para fazer um grupo familiar e agora está numa luta desesperada. Meu amado, você está esperando o quê para começar a jejuar? O quê? Pergunta para nós assim, o quê? Além do que você está meio gordinho, já emagrece também. Diga glória a Jesus. Oração e jejum, oração de madrugada. Meu amado, se você não buscar, a tua casa vai cair. Irmãos, eu estou falando por revelação de Deus. Diga glória a Jesus. Busca o Senhor. Fala para o mundo assim, entre num propósito. Azarias profetizou, Asa ouviu, cumpriu, fez e foi vitorioso. Diga glória a Jesus. Hoje, 17 de dezembro de 2006, Deus está usando o pastor está falando. Quem vai ouvir? Pergunta para nós assim, quem vai ouvir? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Senhor amado, em nome de Jesus, esforçai-vos, não desfaleçam as vossas mãos, porque a vossa obra tem uma recompensa. Israel andou por muitos dias sem Deus, sem sacerdote que o ensinasse, sem lei, mas quando se convertiam ao Senhor, quando se buscavam, o Senhor livrava das suas angústias. Era cidade contra cidade, nação contra nação, as perturbação de todos os lados. Senhor amado, em nome de Jesus, nós queremos te buscar. Meu Deus, derrama unção na igreja, derrama unção sobre o povo, fortalece a cada um. Meu Deus, que cada um tenha experiência contigo, de te buscar, ser ouvido, ser fortalecido e vencer o diabo em sua própria casa, e ver, Senhor amado, a tua paz se estabelecendo ali, em nome de Jesus Cristo. Dá essa vitória ao teu povo, Senhor amado, em nome de Jesus, meu Deus, opera, em nome de Jesus. Irmãos, o Senhor está aqui, o Senhor está falando. Meu Deus, opera na tua igreja, Senhor, que esta semana, Senhor, seja para muitos o despertar de uma nova busca, o despertar de